quando você escuta esse sininho tocando, você já sabe, é mais um episódio do 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. E eu sou o Fernando Guerreiro e tô aqui hoje para compartilhar com você experiências práticas de atividade física, comportamento e mentalidade. Só lembra de um detalhe, e eu tô adorando as pessoas falando assim: eu não consigo mais te escutar parado, eu preciso ou estar treinando ou ter treinado. E esse aqui é o nosso objetivo, é colocar você em movimento, porque nós sabemos que o movimento gera a energia que você precisa para fazer aquilo que você deve fazer. E se você está chegando hoje, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, segue a gente aqui e compartilha essa mensagem com os seus amigos aí também. E já me apresentando, sou o Fernando Guerreiro, treinador, sou treinador há 18 anos, atleta amador de Ironman, maratona, acabei de correr minha 24ª maratona, estou extremamente feliz e, cara, hoje eu quero falar sobre o efeito iceberg. Nossa, olha só, deu certinho aqui. Quem me conhece sabe, eu sou bem ilustrativo no que eu faço. Pensa aqui, ó, essa parte que tá para cima do iceberg aqui, ó, do iceberg, do microfone, é o pico do iceberg. E aqui embaixo é o que tá no fundo do iceberg. Agora, se você conseguir, se você estiver num lugar que dá para fazer isso, pega um papel e uma caneta, se não só visualiza comigo, mas se der, desenha isso aqui comigo. Isso aqui é um iceberg. Aqui embaixo é a parte que fica submersa, aqui em cima é a parte visível. Eu estava refletindo esses dias e já faz anos que eu uso essa analogia na minha vida. Já corri 24 maratonas, 2 meio Ironmans, 1 full Ironman, 3 ultramaratonas. Estou construindo uma empresa sólida, graças a Deus. A gente tem impactado nações, muitos estados do Brasil. E o que eu quero falar sobre o iceberg? Tudo que vocês veem do nosso resultado é só a pontinha do iceberg que está aqui, ó, visível para fora do mar. E talvez na sua vida hoje, você está nesse mesmo lugar de conseguir enxergar o resultado só que está em cima do mar. Então, qual que é a analogia que eu quero fazer com vocês hoje? Muitas das vezes, nós só valorizamos a ponta do iceberg que aparece. Ou seja, a gente só valoriza os resultados que a gente vê, que a gente enxerga. E eu vou dar um exemplo prático a respeito de corrida, por exemplo. Muitas pessoas só valorizam o resultado de perda de peso na balança. Outras pessoas só valorizam o resultado de baixar um pace, de aumentar a distância, de correr a prova que gostaria. E eu não quero menosprezar esse tipo de resultado, mas é muito perigoso a gente focar só nesses resultados que estão visíveis aqui ao olho nu, sem ter que parar para meditar sobre todo o resto que está acontecendo junto. Por quê? Esse fundo do iceberg aqui que está submerso, ele traz muito valor para a gente. Ele traz coisas que sustentam essa pontinha para fora. E um exemplo disso é quem você se tornou no processo de emagrecimento enquanto você corria. Quantos outros ganhos você tem junto com o peso que você perdeu? O que eu quero dizer com isso é, para você perder esse peso correndo, você precisou vencer quantas outras coisas? Vencer a preguiça, vencer a tentação de comer o que não deveria, vencer a bagunça da agenda e ser mais organizado, ter mais disciplina, ter mais resiliência, ter visão clara do seu objetivo, ter mais persistência, ter mais amor próprio, se cuidar mais. Olha quantas coisas aqui você foi adquirindo ao longo do tempo de baixar o seu pace, por exemplo. Resistir mais à dor, coragem para acreditar que ia dar certo, ousadia para ir lá e na hora que seu corpo estava exausto e você tinha que dar aquele último tiro no seu treino, você deu o último tiro, foi e fez, ou seja, você é alguém que finaliza o que começa. O que eu estou querendo falar aqui é, a pontinha do iceberg, ela é legal, ela dá para você postar, o que eu quero dizer. Agora, se você começar a analisar os ganhos adjacentes, você se tornou algo muito maior. Você se tornou algo muito mais poderoso. Você se tornou algo muito mais precioso no processo de conquistar esse objetivo e você não está aproveitando isso. Então, se você puder, desenha esse fundo do iceberg aqui agora, esse fundo do iceberg, e escreve aqui tudo que você se tornou além daquilo que você conquistou aqui em cima.
Então, eu tenho falado isso com muitas pessoas e isso tem aumentado muito a percepção de valor na conquista dos objetivos. Eu tenho por mim, exemplo, tá? Que depois que eu corri o meu Full Ironman, beleza, é super legal, você tá num outro patamar de conquista física, mas eu comecei a analisar sobre quem eu me tornei nos bastidores. As vontades que eu tinha e aquilo que eu realmente fazia. A forma que eu lidava com os processos, com as coisas que eram mais difíceis, com a escassez ou com qualquer outra coisa. Eu comecei a perceber que os ganhos aqui de baixo, eles foram muito maiores que os ganhos aqui de cima. Porque aqui representa 5, 10%. Aqui está os outros 90, 95% daquilo que eu me tornei. Então, provavelmente, você aí está com falta de contentamento hoje, você não está se sentindo completo naquilo que você conquistou na sua vida, porque você está olhando só para aquilo que é visível, palpável, aparente, aquilo que os teus pés estão pisando. Mas começa a olhar hoje. E eu tenho alunos no nosso Running Club, por exemplo, que chegam e falam, caraca, corri meus primeiros 5 quilômetros. Aí, obviamente eu celebro os 5 quilômetros ou 42 quilômetros, como a gente colocou os nossos atletas para correr a SP City Marathon, que, aliás, extraordinário. A gente teve 19 pessoas correndo essa prova longa. Só que a minha pergunta ela vem de um lugar assim, ó, tá bom, quem você se tornou para correr 5 quilômetros pela primeira vez? Por quê? Você consegue entender o nível de romperes mentais e emocionais num processo de fazer aquilo que você nunca fez antes? Se você consegue correr 5 quilômetros que você nunca tinha feito antes, o que mais você consegue fazer que você nunca fez antes? Qual é a mentalidade que você adquiriu para ir lá e correr 5 quilômetros que você pode aplicar em começar o teu negócio, por exemplo? Em começar aquele projeto que está parado, em concluir aquela meta que está parada. Aqui embaixo a mágica está acontecendo. E inclusive, isso é muito legal. Essa aluna que chegou para a gente, ela não conseguia correr 1.600 metros, que é o nosso teste físico. E ela foi desenvolvendo a mentalidade, obviamente treinando, e correu seus primeiros 5 quilômetros. E ela ficou extremamente feliz. Passaram-se 2 meses e ela foi se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo. Ela correu os primeiros 10 quilômetros dela. Tá, você pode celebrar muito isso, porque correr 10 quilômetros te coloca ali em mais ou menos 4, 6% da população que consegue correr 10 quilômetros. Agora, sabe o que foi mais legal? Ela falou assim, eu desenvolvi a mentalidade que eu precisava para finalizar o meu TCC que estava parado há muito tempo do meu mestrado. Então você percebe que a mentalidade, ela não está aqui, ó, nessa conquista dos 5 ou 10 quilômetros. Ela está aqui embaixo, escondida. Quando ela pegou, ela teve essa percepção de resiliência, de capacidade, de coragem, ela foi lá e terminou o projeto de TCC dela. Então, talvez você está aí com vários projetos parados e você pode aproveitar de um mover físico para destravar outras coisas em outras áreas da sua vida. E aqui fica então esse convite. Só que você precisa fazer o exercício. Peraí, galera. Nossa, você já sabe isso aqui, ó. Eu vou falar no próximo episódio sobre os moranguinhos durante o dia. Eu lembrei disso aqui agora. Você precisa parar e analisar, porque senão você se torna apenas um executor. E aí daqui a pouco você está cansado demais para analisar o tanto que a tua vida já andou para frente e você acha que está tudo parado, está tudo estagnado. Então, vamos lá. Pega a tua conquista, pega tudo que você se esforçou para que essa conquista acontecesse, quem você se tornou no meio desse processo, dá nome para tudo isso. E deixa eu te falar, isso aqui não é o palpável, tá? Isso aqui vai ter que ser algo que você vai ter que estudar de fato. Pega o que você se tornou aqui embaixo, aplica em outras áreas, em outros projetos, em outras áreas que estão defasadas da sua vida. Você vai ver como você consegue avançar junto com isso. E como eu já dei o spoiler, no próximo episódio eu vou falar sobre os moranguinhos da vida. Então, se você tá aí precisando destravar coisas novas na sua vida, já fica ligado que semana que vem tem episódio novo aqui. E só não esquece de uma coisa, nunca será só um episódio de podcast, não é um negócio que eu tô aqui para te deixar com
intelectualidade, eu tô aqui para despertar ação na tua vida. Então, esse episódio tem que ser algo que vai despertar passos práticos. Então, seja ele se inscrever no canal, seja ele fazer o desenho aí do iceberg, seja treinar, faça algo com o conteúdo que você recebeu hoje. E muito obrigado por ficar até o fim comigo. Como eu já te disse, o Holy Flow 7.8 Cast é a sua dose de inspiração na prática.